Boa noite. O Jornal da Câmara já está no ar e você vai saber como foi a primeira reunião da Frente Parlamentar de Combate à Intolerância. Participaram do encontro representantes do Movimento Negro, da Associação de Umbanda e dos Guerreiros do Axé. Defesa de Dilma Rousseff no Senado repercute na Câmara de Vereadores. A presidenta reafirma a sua inocência daqueles crimes que tentam imputá-la, que são os crimes chamados de responsabilidade. O resgate da autoestima do povo brasileiro está sendo devolvido à população, mostrando para os corruptos que há punição sim. E ainda hoje vamos conhecer o projeto que regulamenta os food trucks em Passo Fundo. O texto foi aprovado em sessão plenária. Tem que ser o ambiente mais salubre possível, mais higiênico possível, porque nós estamos tratando de alimentos que serão disponibilizados à população. O Jornal da Câmara já está no ar. Fique conosco. A Câmara de Vereadores promoveu a primeira reunião da Frente Parlamentar Mista de Combate à Intolerância Religiosa, Preconceito Racial e Homofobia. Confira. Participaram do encontro representantes do Movimento Negro, da Associação de Umbanda e dos Guerreiros do Axé. A proposta da frente surgiu após um episódio de violência registrado em Passo Fundo. Nós estamos contentes, alegres da importância, desse diálogo aberto com o Legislativo e realmente tendo já efetivado a frente em prol de um trabalho que vem combater a intolerância, religiosa, a homofobia e o preconceito racial. Isso é fundamental para nós, de tradições de matriz africana, que somos um segmento religioso o qual mais sofre. Os desafios do grupo são de trabalhar para reduzir os atos de preconceito que crescem no Brasil e fortalecer os movimentos já existentes. Eu acho que essa reunião, ela vem ao encontro das nossas demandas, dos nossos debates, que é estar nesse espaço de poder que é a Câmara de Vereadores, que não deixa de ser um espaço de poder, onde ainda a população negra não está presente, e que a gente precisa discutir por quê, estarmos criando esses espaços onde o nosso povo pode trazer as suas demandas, e pode trazer a importância do fortalecimento desse debate. Achei muito interessante e quero estar presente e fortalecendo dentro das minhas limitações e trazendo também a fala das mulheres da ASEMUM, que são as que eu represento oficialmente nesse espaço. Neste dia, a coordenação dos trabalhos do grupo ficou com a vereadora Cláudia Furlaneto e com os vereadores Wilson Liu e Alex Necker. O vereador Wilson Liu comentou a importância da iniciativa, que reúne em uma mesa de debates diferentes ideias, culturas, raças e religiões. O parlamentar, que também é padre, lembrou que o Estado é laico e democrático. Na história da humanidade, a pior tragédia foi unir o trono e o altar. E isso, graças a Deus, se lutou e se libertou. E aí foi se avançando na construção do Estado. E o Estado brasileiro conseguiu, com a Constituição Federal de 88, colocar aí o Estado laico. Isso não significa um Estado sem religião, mas laico. Nós sentarmos juntos e aprendermos como diferente e fazer disso um princípio de vida, isso é que vai fazer a diferença e que vai permitir que a gente alcance lá no final a paz. Aqui em Passo Fundo nós tivemos casos de intolerância em relação às comunidades e às religiões, às casas de matriz africana. Em outras partes nós temos agressões a católicos, outros nós temos agressões a evangélicos, outros nós temos agressões a qualquer outro tipo de religião. Então aqui é uma frente parlamentar mista que quer aprender e que quer fazer, de fato, essa discussão na sociedade passofundense e modificar essa cultura da intolerância. Isso vai gerar paz e é a única coisa que vai garantir, de fato, a sobrevivência humana, é a paz. Para o vereador Alex Necker, a educação é a principal arma contra a intolerância. Por isso, uma das sugestões que será levada por ele até o Executivo é para a realização de cursos de capacitação aos professores.
porque nós temos constatado que todos os temas que são da modernidade, que necessitam ser dialogados pela sociedade, é importante que eles ganhem as ruas. A escola, ela é um espaço bastante frutífero para isso, e a formação dos nossos professores, dos nossos educadores também é importante. O município tem semestralmente uma semana de formação destinada aos professores do município. Então nós pensamos que temas como esse devem ser trabalhados. A sugestão é que nós possamos incluir nas semanas de formações esses temas, para que os professores que ministram as aulas do dia a dia lá dentro da escola possam interagir com esses temas e formar cidadãos no presente e no futuro com a mentalidade mais aberta. A vereadora Cláudia Furlaneto, escolhida para presidir os trabalhos da frente, disse que a criação do grupo especial representa um marco na história do Poder Legislativo. Nunca se tratou este assunto aqui, nunca se tratou direitos humanos dentro da Câmara de Vereadores com públicos específicos. Então hoje a gente trazer aqui povos de terreiro, movimento negro, pautar a questão LGBT quando a gente fala em homofobia, é muito grandioso, é uma riqueza muito grande. Então, dizer que essa foi a primeira reunião, uma conquista que não é minha, mas é uma conquista dos movimentos mesmo, que clamavam por isso há muitos anos. Demos o pontapé inicial, vamos agora nos reunir de 15 em 15 dias, já saímos aí com uma ação, né, para fazer de conscientização, de solicitação de paz, de justiça, de solidariedade entre povos. E é isso, penso que o papel da Câmara de Vereadores e o papel de vereador, de legislador, tem que perpassar a feitura de leis ou a fiscalização. A gente tem que sim ter uma proatividade em pautas que são tão caras, tão importantes para a nossa sociedade, que é a paz, a justiça e o respeito entre as pessoas. No Cidadania e Atitude de hoje, vamos conhecer o trabalho das pastorais, que desenvolvem diferentes ações através da Arquidiocese de Passo Fundo. O convidado do programa é Júnior Centenaro. A fundamentação das pastorais sociais está no legado do bom pastor, né? Do bom pastor e com isso também do bom samaritano. Então aquela passagem bíblica do bom samaritano, do homem que acolhe, que cuida, que promove a vida, inspira muitas pastorais sociais. Então, quer dizer, a partir da fé cristã, da vida em primeiro lugar, que é isso que a nossa fé nos compromete, que acontece esse compromisso com a sociedade. E é sempre um desafio para as igrejas, né, para todas as igrejas cristãs, não só para a Igreja Católica, esse compromisso com a sociedade, né, com os problemas sociais. Porque, afinal de contas, a igreja, né, as comunidades estão inseridas no mundo e precisam atuar diante desses problemas, né, do mundo, seguindo o exemplo maior de Jesus, né? Se nós formos pegar o Evangelho e fazer uma boa leitura aprofundada, nós vamos ver que Jesus revoluciona o seu tempo, porque ele consegue enfrentar os problemas políticos, sociais e econômicos e, acima de tudo, atua para que o povo se organize na base. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos repercutindo a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Saúde é bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos.
Um dos assuntos em destaque no meio político dos últimos dias é o processo de julgamento do impeachment de Dilma Rousseff. E nesta segunda-feira, a presidente afastada esteve no Senado para se defender das acusações. Aos senadores, a presidente afastada negou que tenha cometido qualquer crime de responsabilidade. Dilma Rousseff disse que o processo é injusto e que tem receio que a democracia seja condenada junto com ela. A política afirmou ainda que o governo de Michel Temer não será legítimo. Conforme ela, só o povo nas eleições pode escolher o chefe de Estado. Ainda no discurso de defesa, a presidente afastada mostrou preocupação com o futuro do país. Em suas palavras, caso o impeachment seja efetivado, avanços importantes serão perdidos em diferentes áreas. Veja a opinião de alguns vereadores de Passo Fundo sobre a defesa de Dilma no Senado. Uma presidenta que foi eleita de forma legítima por mais de 54 milhões de brasileiros e que vê desde o primeiro dia do seu novo mandato uma guerra contra a sua ascensão à presidência. Não houve um minuto de descanso por parte tanto da oposição como de vários segmentos da sociedade brasileira, contrário às mudanças que vêm sendo efetivadas no Brasil. A presidenta reafirma a sua inocência daqueles crimes que tentam imputá-la, que são os crimes chamados de responsabilidade. É lamentável que a história brasileira o povo brasileiro esteja assistindo um golpe que não tem justificativa alguma para retirar a presidenta. Então, nós reafirmamos aqui o nosso apoio ao governo da presidenta Dilma, à figura da presidenta. Esperamos que o Senado Nacional possa ter, nesse momento, agir com aquilo que a sociedade espera, que é de valorizar o que está previsto na Constituição brasileira e manter a presidenta à frente do governo brasileiro, para que possamos sim fazer um plebiscito nacional e o povo decidir se quer que o mandato da presidenta Dilma tenha seguimento ou se quer marcar novas eleições. Os dois senadores, o Caiado e o Aécio Neves, fizeram perguntas e em momento algum ela responde as perguntas. Extremamente divagativas respostas, nada conclusivas com relação ao quesito do que ela está sendo impugnada como presidente. E, como foi comentado lá dentro do Congresso, trata-se de uma presidente que fez a maior corrupção política no que diz respeito à propaganda política não cumprida. Ou seja, uma presidente que se elegeu, que ela comentou hoje tanto sobre o voto popular, é que o voto popular é alcançado para aquele propositor, candidato, através de promessas à campanha política. E o que se observou é que os votos, milhões de votos nacionais que ela tanto se refere por ser um golpe de tirar a candidatura dela, foram votos calcados em cima de uma campanha política cheia de promessas que não foi alcançada. Mas o grande objetivo dessa cassação, no caso dela, do pedido de impeachment que vai ser votado, é a improbidade administrativa, onde se utilizou de decretos de lei sem a aprovação do Congresso Nacional, quando se diz respeito a leis de diretrizes orçamentárias. Nós não temos dúvidas de que se repete na história aquilo que aconteceu com a morte de Getúlio em 54, 24 de agosto de 54, com aquilo que aconteceu em 1º de abril de 61, quando foi tirado Jango do poder. As acusações daquela época se repetem agora, de que eram governos corruptos, que eram governos comunistas e assim por diante. Agora a democracia novamente é atingida com o mesmo discurso da elite, dos burgueses, dos empresariados, junto com políticos que são principalmente aqueles que trocam de partido como quem troca de roupa, que não tem ideologia nacionalista, que estão entregando o nosso pré-sal, que são trilhões de dólares. Então, o que está acontecendo é justamente isso, nada mais do que isso. A democracia atacada no seu coração, está sangrando, o povo brasileiro
é que está sendo golpeado porque as leis trabalhistas vão ser sucumbidas, vão ser retirados os direitos dos trabalhadores, a própria Previdência Social vai ser atingida por tudo aquilo que vai ser colocado a partir de um governo que não tem nem legitimidade, nem voto, que é o governo interino traidor do seu Michel Temer. Se a Dilma tiver o impeachment, esse resgate da autoestima do povo brasileiro vai ser reerguido. O judiciário, o Supremo, está dando uma resposta para os políticos de que há punição para a corrupção. É isso que tem que ser feito. Punir os corruptos para que nós possamos ter um novo momento no Brasil. E o povo brasileiro está aí, o desemprego, a crise econômica está aí em virtude não do que o Brasil é, mas do que essa classe política que se apoderou do governo brasileiro transformou o país num país que queriam fazer do Brasil uma Venezuela, empobrecer o povo, para o povo depender de uma sacola de comida, depender de um Bolsa Família, de um Vale Gás. Mas a autoestima do povo brasileiro é maior. O empresário é guerreiro, o trabalhador é guerreiro, o pai de família é guerreiro, o empreendedor, o profissional liberal. O povo brasileiro é um povo guerreiro que não se entrega para depender de migalha do governo. E isso que demonstra hoje o nosso Senado, o Congresso Nacional, ao proclamar o impeachment da Dilma. O resgate da autoestima do povo brasileiro está sendo devolvido à população, mostrando para os corruptos que há punição, sim, para políticos corruptos em nosso país. Para que Dilma Rousseff seja cassada, são necessários 54 votos. A previsão é que o processo encerre na madrugada desta quarta-feira. E o Legislativo Municipal apreciou algumas proposições na primeira plenária da semana. Nesta edição, vamos apresentar o projeto de lei de iniciativa do vereador Márcio Patucci através da mesa diretora. O texto regulamenta os food trucks em Passo Fundo. Conforme o vereador Márcio Patucci, é obrigação do poder público organizar a atividade de food trucks que está crescendo em nossa cidade. Com a finalidade de eles também cumprirem algumas regras que são impostas aos demais espécies de comércio, e que a partir disso, então, eles também consigam conviver, né, nesse ambiente de negócios, nesse ambiente de autorização por parte do poder público, e também, a partir disso, a própria prefeitura se organiza em relação aos locais que passa a poder utilizar, né, esses tipos de veículos, os denominados food truck, para o comércio eventual de alimentação. Tá? É uma forma que nós entendemos também de equilibrar essa relação e também proporcionar a eles algumas garantias havendo essa regulamentação através do poder público. Uma das preocupações é referente à segurança alimentar dos consumidores de food trucks. O vereador Márcio Patucci afirma que é preciso ter critérios de higiene e fiscalização. Com certeza, a fiscalização ela depende não apenas da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Segurança Pública, em relação ao trânsito, ou seja, aos locais, a Secretaria de Transportes em relação a eventuais ocupações de praças, né? Mas também a Secretaria de Saúde em relação a essa licença sanitária, ou seja, todo o ambiente ele tem que ser o ambiente mais salubre possível, mais higiênico possível, porque nós estamos tratando de alimentos que serão disponibilizados à população. Então, todas essas regras também deverão ser obedecidas e, obviamente, que numa eventual inobservância, eles sofrem todos os rigores da lei. A padronização e a legalização do food truck também busca estimular o empreendedorismo, além de promover o uso democrático do espaço público. A partir do momento em que o poder público define um local para que esse comércio possa ser utilizado, nós vamos ter, então, alguma identificação em relação aos espaços, nós vamos ter, como foi falado no projeto, ou seja, a democratização desse tipo de alimento, que já é uma cultura mundialmente realizada, e Passo Fundo tem se destacado, inclusive com a realização de alguns encontros. Amanhã você acompanha o resultado da votação para conceder o título de vereador emérito a Décio Ramos de Lima e ainda para a nomenclatura da UBS no bairro São Luís Gonzaga. Uma boa noite e até lá!